Oi, Fer, bom dia. Oi, senhora, bom dia. Bom dia. Oi, Larissa, bom dia. Oi, João, bom dia. Bom dia. E aí, João? Esperar mais um pouquinho, né? Nossa, cadê o povo? O povo está tudo acordando. E aí? Tudo maravilha? Será que vai entrar alguém? Pouquinha gente, hein? Meu Deus. Vamos lá. Oi. Larissa. Fernanda. Caio. João Pedro. Letícia tá entrando. Gu. E aí, Gu? Wilê, bom dia. Bom dia. Muito bem, vou começar.
Entrar mais alguém? Essa turma vem pouca gente. Não tão pouca, né? Ultimamente anda vindo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Hoje tem 6. Metade. Tá. Choveu aí? Essa noite deu uma chuvinha aqui perto de casa. Tá chovendo agora. Deu uma barulheira à noite, um trovão, caiu um relâmpago aqui perto que fez um estrondo, que eu vou falar para você. Onde ele caiu, ele estragou? Eu não sei onde foi. Eu acordei com um barulho enorme, muito perto. E aí, chuva mesmo, pouca, mas já deu uma refrescadinha. Sono é pesado? Aqui tá uma garoinha, tá muito gostoso, Garoinha? tá fresquinho. Então, agora aqui tá, assim, não tá chovendo agora, mas de noite deu uma chuvinha, tá bem nublado, chão molhado. Nossa, mas já deu para refrescar, tava muito calor ontem, né? Nossa. Os ventilador no quarto, eu nunca põe. Então, vamos lá, vou começar. Chegar mais algum Zé atrasado aí. Cadê a Amanda? Nunca falta? Vamos lá. Ó, nós paramos aqui. A regra do octeto é aquela dos 8 elétrons na última camada, né? Para os organismos, para os átomos, né, as moléculas, elas ficarem estáveis, eles precisam de da última camada, que a gente chama de camada de valência, que nessa última camada de valência tem ali 8 elétrons. Então, eles precisam estar no que a gente chama de... Deixa eu mudar aqui a visão. Compartilhando elétrons, né? Então, conforme os elétrons vão ali na última camada, um átomo se junta com o outro e eles podem compartilhar elétrons. Esse átomo pode ceder um elétron para esse outro que está faltando, que está instável. Então, vamos supor que esse átomo aqui está com 7 elétrons na última camada. Ele está instável, né? Aí, esse elétron tem um átomo só. Aí, a hora que ele junta aqui, ele doa esse átomo. No momento em que ele doa, ele fica faltando um e esse fica devendo um. E aí vocês vão ver que existem nomes para isso. Existem cátions, ânions, que a gente chama de íons, né? E é isso que nós vamos ver no quarto bimestre. Quem vai dar essa parte no quarto bimestre é o Miguel. Então, aí vocês vão ver que quando a gente vai juntando um átomo com o outro para fazer o compartilhamento deles, um vai ceder, o outro vai ficar faltando, mas eles fazem isso sempre para que eles consigam uma estabilidade. E eles só vão adquirir a estabilidade do elemento químico quando eles alcançarem 8 elétrons na última camada. Mas, professora, tem camadas com 18 elétrons, tem camadas com 32 elétrons. Isso, na verdade, pessoal, é o que cabe. Hoje vocês vão ver que, assim, não necessariamente vai ter os 32 elétrons ou os 18. Às vezes, ele precisa ceder para uma outra parte, né? E aí, um cientista extremamente importante para a química, né, o Linus Pauling, ele estudando os elétrons, estudando os átomos, ele descobriu que os elétrons tinham lá os seus níveis de energia, né? Tinha lá as camadas da eletrosfera. Então, tinha lá todas aquelas camadas que vocês já viram nas últimas aulas. Camada K, L, M, N, bonitinho, né? E aí, conforme ele foi estudando, ele percebeu que dentro dessas camadas, né, poderiam ter como se fosse uma subdivisão daquela camada. Então, ele chamou a camada de nível de energia e ele chamou
as subcamadas daquele nível, né, de subnível. Então, você tem o nível e dentro daquela camada você tem subníveis. É como se aquela quantidade de elétrons que tivesse ali naquela camada fosse dividido em mais dois subníveis, né? Então, ele descobriu isso e ele conseguiu mostrar e observando, né, fazendo tudo isso, ele montou um diagrama, né? Por que ele montou o diagrama? No momento em que ele montou esse diagrama, ele permitiu que ficasse mais fácil para a gente fazer. Ele já deixou pronto os níveis e os subníveis de energia. Então, olha só. Segunda tabela, página 19. Segundo a tabela na qual os elétrons são distribuídos em níveis de energia, a camada de valência de alguns elementos ficaria com um número de elétrons superior a 8, o que viola a regra do Octave. O cientista químico norte-americano Linus Pauling, 1901-1994, apresentou uma regra na qual a distribuição eletrônica não se tem apenas as camadas ou níveis de energia, e sim uma distribuição segundo o nível de energia de cada subnível, numa sequência crescente. O que são subníveis? São subdivisões das camadas eletrônicas, ou seja, dos níveis. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. Nesses subníveis podem ser encontrados no máximo 2 elétrons em S, 6 elétrons em P, 10 elétrons em D e 14 elétrons em F. Ele descobriu isso, tá? Eu já vou explicar melhor. O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia foi determinado experimentalmente. Esse processo de distribuição é conhecido como diagrama de Linus Pauling. Então, o que Linus Pauling colocou? Ele colocou as camadas aqui, ó, e aí ele chamou essas camadas de níveis, né? Nível K, L, M, N, O, P e Q. Essas são as camadas que vocês já viram na aula passada, onde K cabe só 2 elétrons, L, 8 elétrons, lembram? M, 18 elétrons, N e O, 32 elétrons, P, 18 e Q, 8 elétrons. Então, nós tínhamos lá, que era essa tabelinha aqui, ó, né, ó, que cada camada tinha um máximo de elétrons, ok? O que Linus Pauling falou? Olha, entre K e L tem outros subníveis aqui. E aí ele chamou esses subníveis de S, P, D e F, ok? Mas na camada K, por exemplo, entre a camada K e a camada L, você tem o nível K e o subnível S. A camada K só vai ter uma subdivisão, ela não vai ter duas, ela só vai ter uma, certo? Então, é como se ele tivesse aqui, ó, entre a K e a L, tivesse uma camadinha, um subnível aqui, ó, um só. E ele chamou esse subnível de S, tá bom? Então, o que acontece? Todas as camadas têm o primeiro subnível, todas elas, ó. Quantas camadas nós temos? 7, ó. Primeira camada, número 1. Segunda camada, número 2. Terceira camada, número 3. Quarta camada, 4. Quinta camada, sexta, sétima camada. Então, nós temos 7 camadas. Todas as 7 camadas, existe um primeiro subnível chamado S. E nesse subnível S, ó,
só cabem no máximo 2 elétrons em S. Olha aqui em cima, grifem aí, ó. Só 2 elétrons em S. Então, percebe que ele põe aqui, ó, 1s2, 2s2, 3s2. O que significa isso? Que na quarta camada, no quarto nível, existe um subnível S com 2 elétrons. Tudo bem? Deixa eu pôr na luz, peraí. Deixa eu escrever na luz, que eu acho que vai. Isso, então vamos lá. Então, os elétrons, ele tem lá, vou fazer as camadas aqui, tá? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Meio apertado, né? Deixa eu melhorar isso aqui. K, L, M, N, O, P, Q. Agora sim. Então, nós temos todas essas camadas. Nem todos os elétrons vão ter todas essas camadas, né? Nem todos os elementos químicos vão ter todas. Aí, Linus Pauling disse o seguinte, que todo mundo que tem a camada K, que tem a primeira camada, que é a K, tem um subnível S. Todo mundo. Então, na camada 2, tem o subnível S. Na camada M, tem o subnível S. Na camada N, tem o subnível S. Na O, desculpa. Na camada M é a camada 3, tem subnível S. A N é a camada 4, que tem subnível S. Na camada 5, que é a O, também tem subnível S. Na camada P, que é a 6, também tem subnível S. E na camada Q, que é a camada 7, também tem subnível S. Tudo bem? Então, Linus Pauling descobriu que todas as camadas têm o subnível S. E que nesse subnível S existe 2 elétrons. Então, isso aqui é o número de elétrons. Tá? Ok? Então, ficaria assim, ó. Aqui você tem a camada K. E na camada K, você tem um subnível S. E ele tem 2 elétrons. A segunda camada é a camada L. Tudo bem? A camada K, gente, só tem 2 elétrons, mais nada, né? Então, ele só tem esse subnível. Na camada L, que é a segunda, ele vai ter, então, na segunda camada, além do subnível S, ele vai ter também o subnível P. E dentro do subnível P, o máximo de elétrons que cabe é 6. Tudo bem? É como se eu tivesse o L aqui e ele tivesse aqui, ó, um subnível S
e mais outro subnível P. Se a gente juntar o número dos elétrons no subnível aqui, ó, vai dar 8. Se a gente somar o subnível na camada K, vai dar 2. E se a gente olhar lá naquela tabela, vocês vão ver que na camada K, o máximo de elétrons que tem é 2. Na camada L, ó, se vocês somarem o 6 mais 8, 6 mais 2 vai dar 8. E aí, se a gente somar os subníveis, vai dar o que eles têm nas camadas, certo? Então, vamos continuar. A camada M é a terceira camada. A camada N é a quarta. O O, a quinta. O P, a sexta. Certo? E a camada Q não tem o último subnível. Tem também. É a camada 7. Tudo bem? Todas essas camadas segundas têm o subnível P. Todos eles, tá, gente? Todo mundo. E na camada, no subnível P, quantos elétrons nós temos? 6. O Linus Pauling foi descobrindo isso, certo? Na camada M, vai ter mais um subnível. Então, ele vai ser assim, ó, KN na camada M, que é essa. Deixa eu ver um negocinho, deixa eu ver se tem gente esperando aqui na sala. Não. Às vezes. Tudo bem. Então, na camada M, ele vai ter. A camada M é a terceira camada. Então, terceira camada. Ela vai ter nessa terceira camada mais um subnível, que é o subnível D de dado, tá? Então, a camada M vai ter o subnível D. A camada N, que é a quarta camada, também vai ter. A camada O, que é a quinta camada, também vai ter. E a camada, sexta camada, também vai ter. Essa daqui não vai ter. Mas por quê, professora? Porque se vocês olharem lá na tabela, lá em cima, o máximo de elétrons que pode ter na última camada é quantos? Quantos elétrons pode ter na última camada? Olhem lá na tabelinha. Quantos? 8, não é? 8 também. E aqui ela já tem nos subníveis, né? Então, se você pegar aqui e somar o 2 mais 6, não vai dar 8? Então, ele não vai ter o subnível D. Por que ele não vai ter o D? Porque ele já tem, somando o subnível S com o P, já vai dar o 8. Então, o Q não vai ter o subnível D. E aí, no subnível D, pessoal, o máximo de elétrons que pode ter nesse subnível são 10. O máximo, tá? Então, vamos lá. Todos eles aqui vão ter 10 elétrons. Então, como ficaria isso, professora? Aqui, na camada M, então, ó, por exemplo, eu vou fazer essa. Ela tem quantos subníveis? Por enquanto, ela está com 3 subníveis. No primeiro subnível, ela está com S2. O segundo, P6. O quarto, D10. Se eu somar, ó, 6 mais 2 dá 8, com 10 dá 18. 18 elétrons. Quantos elétrons tem na camada M? Quantos vão ter no máximo? Olha lá, ó, dá direitinho, ó. 18 elétrons. Então, se vocês somarem, vai dar 18. Certo? Então, o Linus Pauling foi fazendo isso. Ele foi entendendo, ele foi trabalhando
e ele foi percebendo que a cada nível, que é a camada, né, tinha alguns subníveis. Que no primeiro nível tinha só um subnível. Na segunda camada, que era o segundo nível, tinham 2 subníveis. Na camada M, tinham 3 subníveis. Na camada N, gente, olha lá, quantos subníveis vão ter? 4. Ok? E aí, sucessivamente, ele foi fazendo isso. E aí, ele foi criando esse diagrama. Ele foi trabalhando e foi criando esse diagrama, ok? Então, continuando aqui, na camada N, eu preciso de quantos elétrons aqui, ó? Somando os subníveis, quantos elétrons tem que dar? Conta para mim. Qual soro? A camada N, que aqui eu já pus, né? Ó, K2, L8, M18 e a N. A N tem que ter quantos? 32. 32, não é isso? Sim. Então, vamos somar para ver se dá, ó. 10 mais 6, 16. 17, 18. Tá vendo? Não dá, 18. 18 para chegar no 32, quantos elétrons vão faltar aqui? 14. Vão faltar 14. Então, esse daqui vai ter mais um subnível. Então, na camada 4, no nível 4, né? A camada de número 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai ter um subnível que Linus Pauling chamou de F, e que nesse subnível tem que ter no máximo 14 elétrons. E que se nós somarmos tem que dar 32. O O também é 32. Então, também vai precisar de mais esse subnível. Já o P, se eu somar, ó, 6 mais 2 dá 8, com 10, 18. Se vocês olharem aí lá em cima, na camada P, eu preciso de 18 elétrons no máximo. Então, Linus Pauling criou esse diagrama aqui, né? Para ficar mais fácil para a gente trabalhar em relação, né? A todos os níveis aí. Tudo bem? Ok? Na hora que Linus Pauling fez isso daí, agora fica um pouco mais simples para a gente distribuir os elétrons nas camadas. Como assim? A hora que ele colocou esse diagrama, né? A hora que ele fez esse diagrama, ele falou assim, ó, agora vai ficar mais fácil. Todas as vezes que vocês forem fazer a distribuição eletrônica, você vai olhar agora no diagrama de Linus Pauling. Em vez de olhar na tabela periódica, porque lá na tabela eu tenho o número máximo de elétrons. Mas o comportamento dos elétrons, quando eles vão se unir ou não necessariamente vai dar certo aquela distribuição eletrônica, certo? Porque eu tenho que obedecer à regra do octeto. E aí eu preciso dos subníveis. Não adianta eu olhar só as camadas. Eu preciso olhar as camadas e preciso olhar os níveis, que são as camadas, mas eu também tenho que olhar os subníveis. Então, aí, nesse caso, pessoal, não vai adiantar. Nesse caso, eu vou precisar do diagrama de Linus Pauling, tá? Ah, precisa decorar? Não, não precisa, né? Por isso que eu fiz ele na lousa, para vocês entenderem que não é uma decoreba, é só vocês observarem, né? Então, aqui você tem as camadas, de 1 a 7 são as camadas, ó, camada 2, camada 3, aqui começa com a camada 3, e aqui só a camada 4. Subníveis, existem 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Quantos elétrons para cada subnível? No S são 2, no P são 6, no D são 10 e no F são 14. E se você somar os elétrons aqui, vai dar o número máximo de elétrons na camada. Então, é como se ele pegasse esses elétrons nas camadas
e subdividisse eles, tivesse subdivisões, né? Então, ele criou esse diagrama para ficar mais fácil para a gente. Como usar esse diagrama? Então, vamos lá. Aqui, ó, ele colocou uma seta, tá vendo? Então, todas as vezes você começa aqui, ó. 1S2. Aí você volta para cá, 2S2. Aí você volta na terceira, 2P6, 3S2. E volta, e vai, né? Como assim? Eles vão fazer assim, ó. Aqui ele deu o exemplo do tungstênio. Tungstênio tem 74 elétrons, certo? Porque ele deu o número atômico, que é 74, o número atômico é igual ao número de elétrons, que é 74. Como fazer essa distribuição? E aí ele pede, ó, a energia dos subníveis, ok? Como ficaria isso? Ó, ele usou o diagrama, ó. Se vocês somarem os elétrons aqui, ó, 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, mais 2, mais 10, mais 6. Se você somar os elétrons todos, tem que dar 74. Ok? Se quiser fazer por camada, ó, camada K, 2, 1S2. Camada L, 8, 2S2, 2P6. Camada M, 18. E aí ele fez o nível, que é o M, mais todos os subníveis que tem nele. O nível 32, mais os subníveis que tem dentro dele. Se você somar os subníveis aqui, também vai dar 74, tá? A última camada, ou nível, e o respectivo número de elétrons nessa camada. Então, lá na camada P, que é a última camada de valência, quantos elétrons tem? 2 elétrons. Olha o 2 aqui de 2 elétrons. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício para vocês verem. F flúor igual a 9. Vão usando aqui, ó. Vocês vão ditando para mim. Vamos lá. Tem que dar 9, tá? Ó. 2, 4, mais 6 dá 10, tá vendo? Mas eu não quero 10, eu quero 9. Então, vai ficar na distribuição eletrônica do diagrama, vai ficar 1S2, 2S2, sobe aqui de novo, 2P5, ok? Então, ele vai fazendo a distribuição, ó, pelos níveis e subníveis. Então, todas as vezes vocês vão ter que usar esse diagrama aqui. Então, ele faz assim, ó. Flúor 9. Como ficaria a distribuição eletrônica dele? Você vai usando o diagrama de Linus Pauling, você vai pegar aqui, ó, mais aqui em cima, primeira camada. 1S2, vírgula. Tem mais alguma coisa aqui na mesma reta? Não tem. Vem aqui na segunda. Na segunda, o que tem? 2S2. Volta aqui de novo. E vem para cá. 2P6. Ok? Ficaria assim. Só que eu quero 9. Então, você tem que somar. 2, 4, com 6 dá 10. Tem um a mais. Então, você tira o 6 e coloca o 5. Entendeu? E aí, o diagrama de Linus Pauling, ele sempre vai trabalhar assim. Você vem aqui 2P6, 3S2, volta para trás. Esse, volta para trás. Esse, volta para trás. Isso daqui que eu estou fazendo aqui, ó, já tem na apostila de vocês, certo? Então, é só seguir
a seta. Volta para trás. Então, quando vocês forem fazer a distribuição eletrônica, vocês vão usar isso aqui. Vocês vão fazer isso aqui, ó. 1S2, não tem mais nada, volta, começa de novo. 2S2. Acabou? Volta. 2P6. Até dar o número certo, tá? Vamos fazer o B. O que é? Qual ele é? Deixa eu ver. Neônio, 10. Ah lá, o neônio já está pronto. O neônio é 10, não é? Então, qual vai ser a distribuição eletrônica do neônio? Ne10. Vai ser a mesma, ó. 1S2, 2S2, 2P6. E aí, se eu somar, vai dar o 10. Então, do neônio, eu não precisei mexer no último subnível. Deu certinho. Acabou. Ficou pronto. Certo? O próximo. Letra C. 15. Como vai ficar o 15? Ver qual que é o número todo. P15. Vou fazer aqui, ó. P15. Vamos lá, vocês, hein? Eu não vou falar. Como vai ser essa distribuição eletrônica? Olha lá no diagrama, tem que dar 15. Sempre vai começar com 1S2. Continua, 2S2. Continua, 2P6. Aqui deu 10, né? 2P6, depois quem vem depois do 2P6? 3S2. 3S2. Muito bem. Tem mais algum aqui nesse subnível? Nesse nível? Não. Volta lá. Quem continua? 3P3. 3P6. Quanto deu será já? Até aqui tinha dado 10, né? 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 6 elétrons. Eu apago 6 e ponho o número 3. Entenderam? E assim sucessivamente. A distribuição por Linus Pauling, além de você usar o nível, você vai ter que usar os subníveis. Aí você faz as continhas do número de elétrons e para no número que eu quero, que é o número atômico. O número atômico é igual ao número de elétrons. Então, você para ali, ok? Vamos fazer mais um. P, depois vem o 28. Ni28. Vamos lá. Ni28. Uau, 28, né? Então, até aqui deu 15 e a gente sabe lá que é 3P6. Então, 15, esse vai dar 18. Então, vamos embora. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, né? Eu tinha dado 18, eu quero 28. Continua. 3P6, quem vem depois? Vamos aqui, ó. 4S2. O que eu faço agora? E agora? Daqui eu venho para onde? Eu vou para o próximo. Quem é ele? 3D10. Opa! Quanto será que já deu? Passou, né? Então, até aqui tinha dado 18, 19, 20, deu 30. Então, tá sobrando 2. Eu vou apagar o 10 e vou colocar o número 8. Meio clarinho, né? Entenderam? Sim ou não? Vale agora o cálice para sempre. Certo? Tranquilinho, né, gente? Então, é assim que nós vamos usar o diagrama de Linus Pauling. É assim que vocês vão fazer os subníveis de energia, tá?
Então, ele entende, ele estudando, entendeu que não existe só os níveis. Dentro dos níveis existem subníveis. E aí, ele identificou 4. O S, o P, o D e o F. E o máximo de elétrons em cada subnível. Ok? Então, era isso. Nós temos aí os outros exercícios. Ó. Tira um print aí para vocês corrigirem depois. Esse exercício número 1, nós fizemos até o 28. O E tinha que ir até o 56, então vocês vão embora, tá? Dados os números atômicos e considerando as seguintes configurações eletrônicas, ele dá aí qual das configurações corresponde ao cloro, qual ao magnésio e qual é o neônio. É só procurar. Então, aqui, ó, 6, vamos contar os elétrons. 6, 7, 8, 9, 10. Se aqui eu tenho 10 elétrons, quem é o número atômico de 10? Aqui, ó, esse é do neônio. Então, esse número 1 aqui é a distribuição do neônio. Se eu contar aqui, ó, 2, 4, 10, 11, 12. 12 elétrons é a configuração de quem? Olha lá, do magnésio. Certo? Fácil, né? Se eu contar aqui, ó, 2, 4, 10, 11, 12, com 5, 17. A configuração 3 é de quem? Do cloro, 17. E aqui, 2 mais 2, 4, com 6, 10, 11, 12, 12 com 6, 12 com 6, 6, 7, 8, 18. 2, 4, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 18. Que deu errado, né? Ó. Eu tô contando errado. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. Aqui deu certo, mas aqui ele põe 19, ó. O K, será que foi erro de... Ele não dá, ó. Olha lá, deu a resposta dos 3 que dá, ó. Então, essa configuração aqui não é de ninguém, tá bom? Teria que ser aqui se fosse 18. Mas o 18, quem é o 18 na tabela periódica? Olhe para mim, vocês estão com a tabela aí? Tá fácil aí? Não sei nem onde está a minha. 18 é argônio. É o argônio? Então, realmente, não é esse aqui. Perfeito. Então, deu só 3. Esse daqui não é configuração de ninguém. De ninguém que está aqui, tá? Qual das configurações apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência? Camada de valência é a última camada, certo? Número de elétrons, aqui tem 6, aqui tem 2, aqui tem 5 e aqui tem 6, né? Aí ele coloca, ó, 1, 8 elétrons na camada. 2 tem 2 elétrons. 3 tem 7 e 4 tem 8. Então, as configurações 1 e 4, né? Que tem 6 elétrons na última camada. Ó. 6 aqui e 6 aqui. Então, é o 1 e o 4. Um átomo apresenta configuração eletrônica igual 3s2, 3p6. Para o último nível, qual é o número atômico desse átomo? Vocês teriam que fazer o contrário até chegar ao 3p6. Então, vocês teriam que ir lá no diagrama e começar. 1s2, 2s2, 2p6, até chegar no 3p6, tá? Então, ele vai lá, ó. Tem que dar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí chegou no que eu quero. Parou aqui? Conta. 6, 7, 8. Aí é só contar os elétrons, né? Ó, 2, 4, 10, 16, 17, 18. Aí eu descubro quem é ele. Então, se eu tenho 18 elétrons, então eu tenho o número atômico 18.
certo? Então, ele deu aqui ó, a configuração do último nível. Então, vocês têm que começar lá no diagrama do Linus Pauling com 1S2, 2S2 e assim sucessivamente, até chegar no número que ele quer. Considerando um elemento qualquer com essa configuração, responda qual o número atômico? Conta, ó, 2, 4, 10, 11, 12. 12 com 6, 18. Com mais 2, 20. 20 mais 5, 25. Então, ele é o número atômico 25. Quantos elétrons ele tem na última camada? Olha aqui, é só olhar a última camada dele, tá? Cadê a última camada? Aqui ele pôs 2, mas tá errado, viu? Não é 2, não. Se ele acaba no 3D5, é 5. Tá errado o meu aqui, hein? Que é 5, não é 2, não. O último, a camada de valência é o último subnível. Distribui os elétrons de átomo do cobalto por ordem de camada. Então, você vai pôr a camada e o subnível. A camada e os subníveis. Camada e os subníveis. Tá vendo? Camada e subnível. Até chegar no número 27. Tá bom? E distribuir o número atômico de 64 por ordem de camada. Mesma coisa, vocês vão colocar camada, subnível, até dar o número 54. Então, o exercício de 5 e 6, eles são iguais. A diferença é que aqui você para no 27 e aqui você continua ali nos Pauling até o 54. Aí acabou. Tudo bem? Gente, ficou alguma dúvida? Tira um print aqui, ó, da tela para vocês corrigirem depois direitinho. Tem algum exercício que ficou para trás? Vocês gostariam de falar? Tem um tempinho aí. Deixa eu ver se entrou alguém depois. Quem entrou atrasado, deu para entender? Tranquilo? Então, era isso, né? O diagrama de Linus Pauling, toda a configuração eletrônica. Então, os exercícios do Moodle estão em cima disso daí. Prestem bastante atenção, tomem cuidado. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. E por hoje é só, beleza? Fechou? Certo? Quer falar alguma coisa? Alguém? Não? Então, beijo, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Amanhã tem entrega de material. Espero vocês lá na escola, tá bom? Ó, beijo. Até mais. Tchau, Tchau. Tchau. Bye, bye. Tchau, Ju.